Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz seja sobre a sua vida. Bem-vindo ao canal Colégio do Discípulo, tá? Para você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, compartilha, comente, tá bom? Nos ajude a estar juntos aí falando da palavra de Deus, tá, meu querido? Quando você faz isso, você nos ajuda muito, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade a uma sequência de vídeo da nossa playlist sobre perguntas e respostas bíblicas. Recebi uma pergunta muito bacana e eu quero estar aqui compartilhando com você e espero ajudar a sua dúvida, tá bom? Pega a Bíblia, papel, caneta, fica até o final e seja edificado pela palavra de Deus. Queridos, nós vamos falar hoje sobre uma dúvida que me perguntaram quanto a Israel. É uma pergunta sobre a história de Israel, tá? E eu gosto muito de história, principalmente história bíblica, tá bom, querido? A pergunta de hoje é: qual a diferença entre hebreu, israelita, judeu? Por que os três nomes? Como chamá-los? Vamos ver como que essa história se desenrola, tá bom? O primeiro nome a ser atribuído a Israel é o termo hebreu. Agora, por que hebreus? A Bíblia fala no início desse nome, hebreus, tá? Bom, depois eles são chamados de israelita e por último chamados de judeus. Mas por quê? Os hebreus, meus amados, vêm da descendência de Noé, tá? Eles vêm da descendência de Sem. É por isso que quando a gente ouve, agora trazendo a história para fora da Bíblia, né, quando a gente vê, por exemplo, o Holocausto, o nazismo, quando a gente vê perseguição contra judeu, a pessoa ela é chamada de antissemita, tá? É porque eles são descendentes de Sem, tá bom? Então, Gênesis 10, 21, né, e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Eber, tá? O termo hebreu vem justamente de Eber, tá? Eber vem a partir do nome de Eber, vem a expressão hebreus, tá? Da língua hebraica, que é a língua oficial da nação até hoje, tá bom? Lá em Gênesis 14, no versículo 13, nós vamos ver a primeira menção direta ao povo de Israel, a um personagem como hebreu. Gênesis 14, 13 diz assim: então veio um que escapara e o contou a Abraão, o hebreu. Então aqui é a primeira vez que a gente ouve sendo chamado de hebreu. Então hebreu vem de Eber, descendente de Sem, filho de Noé, tá bom? Em segundo lugar, nós vemos o termo israelita, tá? Bom, Abraão, que vem da descendência de Eber, de Noé, ele vai ter filhos, Isaac, de Isaac vem Jacó. O povo vai crescendo, né? E Abraão, ele agora tem uma genealogia, tá? E a partir dessa genealogia de Abraão, o povo cresce e vem o termo Israel, tá bom? Quando nós vemos a luta de Jacó com um anjo no Val de Jaboque, a gente entende o termo Israel. No versículo de número 28, o anjo diz para Jacó: então disse, não se chamarás mais o teu nome Jacó, mas Israel, porque como um príncipe lutaste com Deus. E Jacó, o nome Jacó significa suplantador,
usurpador. O termo Israel significa príncipe de Deus. Então agora o nome de Jacó é trocado por Israel. Assim todo aquele que vem de Jacó. Mais para frente a gente vê a descendência de Jacó. José vai para o Egito, todo o povo é levado para o Egito, e Jacó agora sendo chamado de Israel, e toda a sua descendência então vai ser conhecida como Israelita. Israelito, então, eles vieram da descendência de Jacó, de Israel. Por isso, começaram a ser chamados de israelita, tá bom? Então, israelita é todo aquele que descende de Jacó. E Jacó, ele descende de Abraão, que é descendente direto de Éber. Então, os hebreus, agora, descendente de Jacó, de Israel, passam a ser chamados israelita. Mas nós vemos um terceiro nome, tá? Que é judeu. Bom, aí de Jacó, de Israel, vêm seus filhos. E 12 filhos de Israel, eles vão fazer parte das 12 tribos. São as 12 tribos de Israel. As 12 tribos são 12 filhos de Jacó. Entre esses 12 filhos está Judá, que passa a ser uma das tribos. Mais para frente, já constituída nação, a terra ela é dividida em 12 tribos. Judá fica com a maior parte, a tribo de Judá fica com a maior parte, tá? Então, a tribo de Judá era uma das 12 tribos, que eram 12 filhos de Israel, tá bom? A princípio, o nome da nação será chamado Israel, por causa de Jacó, de Israel, tá bom? E eles são chamados de israelita. Mas, acompanhando a história, nós vemos que Israel ele teve um período, no período monárquico, que a terra foi dividida e ficou entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte ficou com Israel, capital Samaria, e o Reino do Sul com Judá e capital Jerusalém. Então, Judá passa a ser a metade da população. Então agora nós temos uma divisão entre israelita e aqueles que são de Judá, judeu, tá? O que acontece? Eles são levados para o cativeiro. E nós vemos que no exílio babilônico, o Reino do Norte não volta a ser constituído nação. Então o termo israelita vai parar de ser usado. E o Reino do Sul, ele vai voltar do exílio, sendo chamado então o povo que volta do exílio, da tribo de Judá, do Reino do Sul, que agora vai constituir a nação novamente, sendo chamado de judeu. A expressão judeu, ela é vista primeiramente em 2 Reis, capítulo 16, no versículo 6 diz assim: naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Síria, e lançou fora de Elate os judeus. Então o termo judeu atribuído à nação é a primeira vez usada aqui. Então agora eles são chamados de judeu, eles são conhecidos como judeu. Eu vou colocar aqui a árvore genealógica aqui do lado para você entender direitinho. Bom, vem de Sem, que vem de Noé, tá? Da genealogia de Noé vem Sem, e de Sem Éber, e de Éber vem o termo hebreus, de quem vem Abraão. Abraão, sendo conhecido como o hebreu, gera Isaac e gera Jacó. Jacó vai ser conhecido como Israel. Então os descendentes de Israel serão conhecidos como israelita. De Jacó vem seus filhos, tá? De Israel, a qual a nação chamada Israel é dividida entre 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Entre os 12 filhos de Jacó está Judá, a tribo de Judá, que é aquela que volta do exílio, e toda a nação passa a ser conhecida como judeu, tá bom? Nós entendemos também nessa genealogia, nesse decorrer da história, que nem todo hebreu é judeu, tá? É uma coisa muito complexa, é uma história muito bacana de Israel, tá bom? Então, que eu possa ter conseguido te ajudar nessa história, tá bom?
Com o passar do tempo, judeu começou a ser usado mais a atribuição à religião judaica e não propriamente dita à população. Mas esses são os estágios e essas são as fases e esses são os nomes atribuídos ao povo de Israel. Eu espero ter te ajudado. Fique na paz, um abraço, Deus te abençoe. Mande a sua pergunta para a gente estar tentando aqui responder e estar tentando te dando uma luz e assim a gente possamos crescer juntos sendo edificados pela palavra de Deus.